Bem-vindos de volta, pessoal, ao nosso segundo capítulo do estudo da série do profeta Daniel. Daniel capítulo 2 é um material riquíssimo porque ele é a base de toda a interpretação profética de Daniel e Apocalipse. Tudo tem a ver com este sonho que na verdade foi dado a Nabucodonosor e não ao profeta Daniel em si. O contexto histórico é o seguinte: Daniel já estava na sua escola de preparo babilônico e Nabucodonosor estava no segundo ano do seu reinado. A contagem dos reinos antigamente era um pouquinho diferente da nossa. Nós fazemos uma contagem um tanto mais linear, a partir do dia em que um rei se assenta no trono. Vamos supor uma data fictícia, aí 1º de dezembro de 2020. Então ali começa uma contagem corrida e linear, de forma que 1º de dezembro de 2021 o rei completa o seu primeiro ano de reinado. Não era assim naqueles tempos. Então o ano da morte do rei, com a subida ao trono do príncipe herdeiro, não era contado na contagem do reinado do rei que subia ao trono. Então vamos supor que Nabucodonosor tenha subido ao trono em julho do ano que ele conquistou Jerusalém. Aquele ano não é contado. Abril, porque o calendário de antigamente começava no mês de abril, no hemisfério norte, no mundo antigo, porque era o primeiro mês da primavera, o equinócio de primavera, tanto que até hoje o primeiro signo é Áries por causa disso. A partir dali, do ano novo, era contado o primeiro ano de reinado do novo rei. Então aqui nós já tínhamos, na verdade, quase 3 anos do reinado de Nabucodonosor, mas foi dito como segundo ano de reinado por conta dessa contagem em particular. E Nabucodonosor teve sonhos, e o espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. O que foi, na verdade, que fez com que Nabucodonosor tivesse esse sonho e lhe passasse o sono? Ele havia acabado de subir ao trono. Vejam bem que era apenas o começo do segundo ano de reinado dele, segundo a contagem do costume antigo. E ele pensou, atingiu o auge, não só subir ao trono de Babilônia, mas ainda por cima eu conquistei o mundo conhecido aqui. Então, assim, o que será que vai acontecer depois da minha morte? Meu reino vai continuar para sempre? Meu filho e meu neto vão ser governantes tão fortes como eu? E o reino de Babilônia vai ser eterno? Ou será que, infelizmente, a gente vai declinar? E isso ficou passando pela cabeça de um rei orgulhoso, ganancioso. E Deus aproveitou essa oportunidade para não só dar o sonho a ele, a resposta, mas manifestar o poder em cima de todos os sábios de Babilônia. Deus começaria a sua obra de reforma religiosa no mundo antigo, né? Uma vez que Deus começa limpando a sua própria casa, por isso que Jerusalém e Judá sofreram juízos, e agora isso atingiria o mundo pagão, e ele demonstraria o quanto o paganismo, os deuses pagãos e as técnicas pagãs de ocultismo não eram nada, era uma verdadeira mentira. Então, Nabucodonosor chama todos os seus sábios e lhes pergunta: por favor, sábios, eu tive um sonho perturbador esta noite. Eu não lembro do que se trata, mas eu gostaria que vocês me dissessem o que eu sonhei e a interpretação. Os sábios entraram em pânico, porque o que lhes fora requerido era impossível. E outra coisa, eles estavam acostumados a dar interpretações fantasiosas, recorrer ao engano se fosse possível. Então eles esperavam que Nabucodonosor lhes desse o sonho e eles iam fazer qualquer tipo de interpretação, especialmente que agradasse o coração do rei. O importante era isso. O rei sair feliz e contente, mesmo que essa fosse a maior mentira do mundo. Mas eles não foram capazes. E então Nabucodonosor se enfurece com eles e um dos sábios tem a coragem de dizer: o que o rei está dizendo, está pedindo é impossível. Nenhum rei jamais pediu algo do tipo. E o tipo de interpretação a partir de um sonho que eu nem sei é uma coisa que só os deuses podem fornecer, e a morada deles não é com os homens. Depois de uma resposta desaforada dessas, Nabucodonosor mandou com que todos fossem mortos. Isso incluía Daniel e seus 3 amigos.
Então, o capitão da guarda real vai buscar Daniel e ele diz, mas espera aí, Arioque, eu não estou entendendo, por que é que eu tenho que ser morto? Eu nem sei o que está acontecendo, ainda por cima eu tenho que ser morto. Daniel, com a sua simpatia ímpar, sempre conquistava todas as pessoas, conseguiu conquistar até o coração do rei que lhe escravizou. E Arioque explicou para ele toda a situação. E ele disse, calma, Arioque, há uma solução para tudo isso, apenas me leve perante o rei. E Arioque conseguiu acreditar em Daniel e levá-lo perante o rei. E o rei perguntou, Daniel, você pode me fazer a interpretação? A primeira resposta poderia ter selado o destino de Daniel, porque ele disse, não, eu não posso. Mas ele disse, há um Deus que pode e tudo que eu te peço são 24 horas. Não sei porquê, talvez porque não tivesse nada a perder, já que havia uma possibilidade dele saber o sonho e a interpretação, o rei lhe concedeu 24 horas. Daniel foi para casa, na humildade típica do seu ser, se reuniu com seus 3 amigos e os 4 se ajoelharam para orar e pedir que Deus interviesse nesse momento difícil. E Deus interveio. E Deus deu não só o sonho, mesmo o sonho para Daniel, como ainda deu a interpretação. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e mora com a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Veja que coisa linda! Ele poderia ter acordado, saído correndo de casa, de pijamas ainda, e dito, Arioque, Arioque, eu já sei, me ponha na presença do rei. Não, mas tudo tem uma ordem. E uma coisa característica do povo de Deus de todas as eras, especialmente do tempo do fim e o fim do mundo propriamente dito, é que Deus está em primeiro lugar. E assim como Daniel havia pedido a Deus a interpretação do sonho, a primeira coisa que ele fez na manhã seguinte foi agradecer a Deus. Não sei nem se ele fez isso antes mesmo de tomar seu café da manhã. Levantou, já sem escovar seus dentes, e falou com seus amigos, recebi, agora nós vamos agradecer. Talvez aí então tenha tomado um breve de jejum e se posto em pé, forte na presença do rei, com a bênção de Deus. E a partir do momento que ele chegou na presença do rei Nabucodonosor, ele manteve a sua postura impassível e sem autoexaltação. O rei lhe perguntou de novo, você pode me fazer a interpretação? E Daniel imediatamente deu glória a Deus, ao invés de puxar para si. Ele disse, não, rei, eu não posso. Nabucodonosor poderia ter explodido nessa hora, eu imagino o rosto vermelho de raiva dele, mas Daniel deve ter feito um gesto com a mão dizendo, mas há um Deus que pode. E esse Deus fez o rei saber, me fez saber, as coisas que vão acontecer nos tempos futuros. E Daniel deu glórias a Deus. E então lhe contou o sonho, tu, ó rei, estavas vendo. E eis uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de bronze, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Algumas partes dizem na tradução barro de oleiro, e isso tem uma importância, especialmente com o profeta Jeremias. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio e o vento os levou, e não se achou lugar para a eles. Mas a pedra que feriu a estátua, esta se tornou grande monte e encheu toda a terra. Prestem atenção no detalhe de que a primeira coisa esmiuçada foi ferro e barro, tá?
Isso é muito importante onde a pedra atinge a estátua, porque Daniel capítulo 8, mais adiante, vai dar um pequeno, digamos assim, atordoamento de interpretação que faz com que muitos errem a interpretação de Daniel. A pedra atinge os pés, esmiuçando o ferro e o barro, não o ventre de bronze. Vocês vão ter o entendimento quando chegarmos a Daniel capítulo 8. Essa era a estátua com a qual Daniel sonhou. A cabeça nos moldes dos babilônicos, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze, pernas de ferro e os pés em mistura de barro e de ferro. Então Daniel prossegue dando a explicação. Tu, ó rei, és reis de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Numa profecia de Jeremias, é dito que Babilônia é uma grande árvore que ocupa toda a terra e em quem se abrigam todos os animais e aves do campo. E isso tem um link de interpretação com Daniel capítulo 4, que nós vamos ver adiante, a respeito de um juízo que Deus executou contra o próprio Nabucodonosor. É estranho a gente pensar que um pequeno pedaço de terra tenha sido considerado como todo o lugar de habitação dos filhos dos homens. Mas vamos ter em perspectiva uma coisa. Onde começou a povoação humana? Há muita discórdia a respeito se foi na África, no Oriente Médio, mas independentemente da posição criacionista, onde a vida e a civilização começaram no Oriente Médio, ou mesmo a posição evolucionista, da qual não cremos, mas que diz que o Homo sapiens se iniciou na África, uma coisa ambos concordam, cientistas e religiosos: o início da civilização foi o Oriente Médio, particularmente o crescente fértil entre o Egito e o vale dos rios Tigre e Eufrates, onde hoje é o Iraque. Então, dali a civilização partiu para outros cantos da Terra. Havia civilizações no norte da Europa, na Ásia, até nas Américas? Havia. Mas estas civilizações estavam em estado inferior de desenvolvimento e isoladas. E mais uma coisa, o povo de Deus estava na região onde esses impérios disputavam o poder. E havia uma troca cultural e comercial que ia desde ali do vale do rio Indo, na Índia, na sua metade ocidental, obviamente, até a Grécia. Então ali estava toda a civilização. Uma civilização que havia contato e que trocava entre si informações, cultura, comércio e religião. E naquele ponto, Nabucodonosor era o monarca que dominava tudo. Havia alguns povos independentes, ele não reinou sobre os gregos, mas os gregos também não se atreveram a interferir no seu reino. E isso é importante. Daniel dá o princípio da interpretação, e é muito importante que vocês entendam que o princípio da interpretação de um profeta é o tempo qual ele vive. Então, o princípio da interpretação do Apocalipse, por exemplo, se dá no tempo da existência do profeta João, no Império Romano. Mas, embora o profeta João vivesse já sob o último Império Romano, tudo que acontecia ali derivava da interpretação e dos acontecimentos de Daniel. E o tempo de Daniel começa no segundo Império Babilônico. Eu digo segundo porque o Império Babilônico já tinha existido como império local uma vez, que inclusive dá o espírito das leis que nós temos hoje, o Código de Hammurabi, vem do primeiro Império Babilônico. Então os assírios assumem, os egípcios primeiramente, depois os assírios, e agora há um ressurgimento do Império Babilônico conquistando a todos estes, conquistando a Síria e conquistando o Egito e conquistando os medos e os persas.
Então, toda a sequência de reinos que vão envolver o povo de Deus tem seu princípio em Babilônia. E isto é importante porque mesmo depois que Babilônia caiu, Babilônia continuou viva. Viva de que forma? Através da sua religião. Toda a prática religiosa babilônica passou para a Pérsia, da Pérsia para a Grécia, porque Alexandre o Grande foi um grande, além do apelido, difusor, um grande fator unificador da cultura oriental e ocidental, a qual foi chamada de cultura helenística, e esta cultura helenística chegou até Roma. E de Roma, a igreja fundada em Roma, e até nós hoje. Então, muitos ignoram que boa parte da cultura religiosa, inclusive da cultura ocultista, são totalmente babilônicas. Babilônia morreu como cidade e império. Se nós formos ao Iraque hoje, não sobrou nada de Babilônia. Saddam Hussein até tentou reconstruir para fazer dali um centro de visitação arqueológica, mas não conseguiu concluir. Mas é fato que a Babilônia não existe mais, a não ser na ideologia. Então, toda essa sequência de reinos tem início aqui, como vocês podem ver nas fotos, Não é à toa que a cabeça com uma coroa de ouro de Nabucodonosor é representada como sendo Babilônia. E eu preciso dar uma outra explicação a vocês, tá? Diferentemente de nós que vivemos no republicanismo, onde o Estado é representado pelo povo que o habita. Então, do conceito grego e particularmente romano de res publis, ou coisa de todos, vem o conceito que nós temos de república, onde quem faz ou dá sentido à existência da nação é o próprio povo. Não interessa se o presidente está, não está, se faleceu, se sofreu impeachment, se necessitou ser substituído por um vice, por novas eleições. O povo é quem dá sentido à existência do país. Não era assim na monarquia. Na monarquia, o rei dá sentido à existência. É por isso que é tão intercambiável a palavra rei e reino nos tempos do Antigo Testamento, porque não havia país sem o rei. Se o rei morresse, o povo estaria à própria sorte, à deriva. Mas a partir do momento que o rei existia e estava sentado em seu trono, o país existia. Por isso que Daniel disse que Nabucodonosor era a cabeça de ouro. Ele não estava referindo que a própria pessoa de Nabucodonosor era a cabeça de ouro daquela estátua, mas o reino de Babilônia. E vocês podem ainda ter uma pequena dúvida a respeito de isto ser a interpretação profética. Mas logo a seguir, em Daniel capítulo 7, é colocado 4 grandes animais, que é uma ampliação da explicação de Daniel 2. Vejam bem que cada capítulo ele não vem para trazer uma nova interpretação, para trazer uma nova profecia. Ele é a profecia de Daniel capítulo 2, mais e mais explicada e ampliada. Então Daniel 7 começa com um grande mar de onde saem 4 grandes animais. Ora, nós tivemos uma estátua com 4 grandes metais. Agora nós temos um grande mar com 4 grandes animais. E o primeiro animal que sai é um leão alado, que se comporta como homem. Essa é uma foto que eu tirei no Museu do Louvre, em Paris, minha belíssima esposa fazendo pose. E eu disse para ela, por favor, fica aí que eu preciso muito dessa foto. E essa foto estava justamente na seção babilônica da Antiguidade Oriental do Museu do Louvre. E essa foto é uma prova viva, já que uma foto, uma imagem vale mais que 1000 palavras, da interpretação bíblica. Porque este leão alado, com rosto de homem, era um símbolo de Babilônia, e quando Daniel teve o seu sonho, no capítulo 7, a respeito dos 4 grandes animais, cujo primeiro era esse leão alado, ele não teve nenhuma dúvida de que o sonho se referia ali à Babilônia e aos outros impérios que se seguiriam, conforme estava descrito na profecia do capítulo 2, que ele dera ao próprio Nabucodonosor.
Agora, por que ele não tinha dúvidas? Porque todos os dias ele passeava pela cidade de Babilônia durante o seu exercício do trabalho e ele se deparava com estátuas sem fim deste leão alado. Então ele sabia que era Babilônia e que o sonho estava se tratando. E todos os outros capítulos, inclusive o capítulo 11 de Daniel, que vai tratar das guerras entre os reis do norte e o sul, representado pelos Seleucidas e Ptolomeus. Muita gente erra porque para a interpretação aí. Mas, na verdade, ali eu tenho uma explicação que amplia todo o panorama de Daniel, capítulo 2, a respeito de como os conflitos entre estes poderes vão envolver o povo de Deus até o tempo do fim. Se vocês pegarem um livro de história, não é preciso ter muita dificuldade de saber quem veio a seguir. Porque a seguir do Império Neobabilônico, se instaurou o Império Persa, e o Império Persa foi conquistado pelo Império Grego-Macedônico, sob a liderança de Alexandre o Grande. O Império Grego-Macedônico foi conquistado pelo Império Romano, e o Império Romano foi conquistado por tribos do norte da Europa que dividiram inicialmente o Império Romano em 10 países. Vejam que coisa interessante. E agora eu vou dar detalhes interessantes da estátua para vocês. Se vocês olharem bem, a cabeça era de ouro e não só representava Nabucodonosor como o primeiro dos reinos, e aqui eu vou falar reino, tá? Mas também porque a riqueza de Nabucodonosor foi incomparável. Não só a beleza do jardim suspenso de Babilônia. Nabucodonosor conquistou reis que possuíam muito ouro, inclusive a cidade de Jerusalém. A glória da cidade de Jerusalém já não era mais a mesma de Davi e Salomão, mas ainda havia muito ouro em Jerusalém. Ouro acumulado por Salomão, que foi gasto por seus descendentes corruptos, mas ainda assim havia muito ouro. Então não é à toa que Babilônia é representada por ouro, não só porque foi uma glória arquitetônica, uma glória de beleza, mas porque possuía muito ouro das conquistas das nações do Oriente Médio. O Império Medo-Persa que se levantou, ele já não teve tanta glória, tanto que é representado por prata, mas havia uma coisa interessante. Realmente o Império Medo-Persa não conseguiu sustentar o padrão ouro de transações comerciais e rebaixou para o padrão prata. Então a prata era o padrão financeiro monetário. Isso não é muito diferente do que aconteceu no nosso tempo, não. Na época das grandes navegações, o padrão de comércio era o ouro, depois das conquistas, especialmente hispânicas, aqui no território do continente americano. Mas quando os Estados Unidos se independizaram, eles não aguentaram sustentar esse padrão ouro e durante boa parte do século XIX e início do século XX, eles transformaram o padrão monetário deles em prata até voltarem para o ouro e até abandonarem o ouro. Mas isso fica para uma explicação mais aprofundada quando estivermos tratando lá adiante o Apocalipse. Vocês prestaram atenção numa coisa interessante? Que o Império Persa é formado por 2 braços? É porque este é um reino diferente de Babilônia e dos outros a seguir. O Império Persa era formado por uma coalizão de reinos. E os persas, hoje iranianos, eles não têm origem semítica, eles não têm a mesma origem dos outros povos do Oriente Médio. Não têm a mesma origem dos judeus, nem dos árabes, nem dos iraquianos. Eles são europeus. Como assim? Há uma mitologia, que provavelmente não é tão mitologia assim, de que uma princesa envolvida com bruxaria, por isso mesmo considerada como bruxa, chamada Medeia, uma princesa grega, se casou com um homem originário dos Balcãs. Balcãs é aquela região ali ao redor do Mar Negro, ao sul da Rússia, onde ficam alguns países interessantes, como a Geórgia, por exemplo. E ela teve um filho chamado Medo. E este homem era um valente, e ele migrou para o Oriente Médio, ali na região do Planalto do Irã, onde ele construiu um país chamado Média, baseado no seu nome e no nome da sua mãe. E os parentes dele também construíram um país ao lado, que era a Pérsia.
De início, a Média era mais importante, maior e mais forte que a Pérsia. Tanto que Babilônia conseguiu o poder que conseguiu porque ela se aliou ao reino da Média, subjugando a Pérsia e o resto do Oriente Médio. Então, embora Babilônia fosse o comandante, deu certa autonomia à Média e dominou todo o mundo do Oriente Médio. Mas com o tempo, revoltas e cobiças, né? Os medos deixaram a aliança babilônica, se aliaram aos persas e conquistaram a Babilônia. Só que os persas então cresceram e se tornaram uma grande nação, a ponto de subjugar a própria Média em poder, e hoje o império é conhecido pelos livros de história como persa, não medo-persa. Mas era um império formado por 2 reis, então havia um rei vassalo, Medo, e um imperador soberano, suzerano, chamado, que era o imperador persa. Por isso que é representado na estátua por 2 braços. Mas, como todo bom reino, atinge o seu auge, pensa que não precisa aprender mais nada porque subjugou o mundo, e é de onde começa seu declínio. Quando ele for tentar conquistar a Grécia, e um pequeno detalhe histórico, o rei Xerxes, que aparece no filme 300 de Esparta, era ninguém mais, ninguém menos que o marido da rainha Esther. E ele tenta subjugar as tribos gregas e não consegue. Não só não consegue, como fomentou com que elas, que viviam brigando entre si, começassem a se unir pela primeira vez. Mas só quem conseguiu fazer a verdadeira união, porque cada um pensava que devia ser o líder, inicialmente a Esparta, mas Atenas não aceitou, queria ser o líder, depois as duas meio que se autodestruíram, e a Liga de Delos passou para outras cidades, como Corinto e outras cidades que acabaram liderando a Liga Grega, até que um estrangeiro foi quem conseguiu unificar. Porque Alexandre e seu pai, na verdade, eram da Macedônia, um país que existe até hoje, que fica do ladinho da Grécia. E foram eles que unificaram a Grécia e começaram uma expansão rapidíssima. E Alexandre o Grande chorou depois de conquistar o mundo até o Vale do Rio Indo, porque não havia mais o que conquistar. E vejam só, ele se orgulhava de ter conquistado uma área territorial de 3 milhões de quilômetros quadrados. O Império Romano, no seu auge, no seu tempo médio, comandou um território de 4 milhões de quilômetros quadrados. No seu auge, chegaram a 6 milhões de quilômetros quadrados. Nada comparado ao Império Mongol, que ocupou uma área de 30 milhões de quilômetros quadrados, ou mesmo o Brasil, que possui 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então, no máximo do seu auge, o Império Romano comandou uma área de 2/3 do território brasileiro, e eles pensavam ser os reis do mundo. Pequenos detalhes geográficos só para vocês meditarem sobre o real sentido da grandeza. Se a gente colocar nosso planeta na visão cosmológica, a gente vai se sentir menos que um grão de areia. Mas o reino de Alexandre o Grande também passou. E então veio o Império Romano. A propósito, por que o Império Grego, só voltando a alguns detalhes, era representado pelo bronze? Porque, ao contrário do que vocês possam pensar no filme 300 de Esparta, em que os guerreiros lutavam seminus, não, os gregos lutavam com armaduras de bronze. E eles conseguiam resistir melhor aos impactos de flechas e espadas. Por isso que eles tiveram tanta força militar, além de serem bons guerreiros. Treinamento físico fazia parte da vida do grego, coisa que nós herdamos até hoje nos esportes. Mas enfim, os romanos, com seu poder de ferro, e não é à toa que o ferro foi representado pelo Império Romano, porque o ferro é o metal mais forte de todos, e ele representou uma transição tecnológica no mundo antigo. Embora já fosse conhecido há vários séculos, o ferro começou a ser trabalhado e forjado já no final da segunda idade do bronze, correspondente à época em que existiu o juiz Sansão de Israel. Ali os filisteus já haviam aprendido a tecnologia de forja de ferro, né? Mas
aqui o objetivo não é exatamente exaltar as espadas de ferro romanos, e sim o seu caráter de ferro, que a tudo esmiuça, esmigalha, né? Então, nenhuma espada de bronze ou armadura de bronze conseguia resistir a uma espada de ferro. Então, o mundo caiu diante do poder e das mãos de ferro romanas. Agora, o interessante é que vocês podem pensar, por que duas pernas? Afinal, o Império Romano era uno, não era dividido em dois reis como o Império Medo-Persa. Mas mais para frente, e para vocês verem o detalhe da profecia histórica, o Império Romano foi dividido em duas porções administrativas, sim, a oriental e a ocidental. E quando se tornou insustentável a posição ocidental do Império Romano, ele entregou na mão do líder religioso do bispo de Roma. E isso também tem links proféticos. Quando o Império Romano não mais podia ser, ele deu lugar às tribos do norte que lhe invadiram e formaram 10 reis. Não é à toa que os pés são representados pelas nações da Europa romana dividida, porque os dedos dos pés são 10. E em Daniel capítulo 7 é falado que o dragão, que é o quarto animal, assim na sequência, tem 10 chifres. E todo o Apocalipse lida com 10 chifres. Então esses 10 poderes dividiram as nações da Europa, mas eles têm uma característica estranha. Eles são divididos entre metade barro e metade ferro. E Jeremias se refere ao barro como sendo o povo de Deus. O povo de Deus era feito de barro de oleiro. E é dito que essas nações tentariam se misturar por casamento para voltar a formar o Império Romano, mas não se misturariam, assim como nós não conseguimos fazer uma amálgama do ferro com barro. Você consegue fazer amálgama de qualquer metal, mas não de metal com barro. E há uma dupla interpretação aqui, porque assim como a parte de ferro representa o poder civil e a parte de barro o poder eclesiástico, eles tentariam misturar o poder civil com o poder eclesiástico, mas isso só traria desgraça. Exatamente como foi na Idade Média. Tentaram misturar igreja com Estado, algo que só foi quebrado pela Reforma Protestante e pelos países que, a seguir da Reforma Protestante, vieram e trouxeram o Estado laico. Essa é a primeira parte da interpretação. A segunda parte é que sim, os reinos tentaram se misturar por casamento. Todos os reis da Europa casaram seus filhos entre si para criar a posição de um rei poder reivindicar vários tronos e reformar o Império Romano. A Igreja Católica mesmo deu poder a várias tribos que reformassem o Império Romano, inclusive o imperador germânico. Ela chegou a dar vida ao Império Romano Germânico, Sacro Império Romano Germânico. Mas a verdade é que o Império Romano nunca mais se levantou, mesmo com esses casamentos. Hoje, quase todos os reis da Europa, quase todos, são descendentes da rainha inglesa Vitória. E mesmo assim, você não conseguiu refazer o Império Romano nem com a União Europeia. Ou seja, eles tentariam casar entre si, mas o Império Romano não ressuscitaria. E a tentativa de casar a igreja com o Estado, como casar ferro com barro de oleiro, também não deu certo. Por fim, é dito algo bem interessante a respeito do fim desses reinos. É dito que uma rocha desprendida sem mãos humanas, como sem mãos humanas, não haveria auxílio humano para esta rocha ser lançada. Destruiria todos os reinos a partir dos seus pés. E a partir dos pés, o Império Romano dividido, as nações da Europa e todo o mundo, porque todo o mundo foi colonizado pela Europa romana dividida. Não houve lugar nesta terra onde a Europa Ocidental não tenha instalado suas colônias, mesmo dentre países milenares, como Egito, Índia e China. Então, todo o Império Romano foi espalhado pelo globo através das grandes navegações e das colonizações. Mas então, nos dias desses reis,
uma rocha seria solta e esmiuçaria a estátua. Agora, quem é essa rocha? É isso que a gente precisa entender. Porque há uma interpretação estranha. E segundo o dogma católico, esta rocha é Pedro. Mas vejamos que, quando Jesus falou a respeito de que a rocha seria o lugar onde a igreja se instalaria, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, ele não estava falando de Pedro, a pedra, porque é isso que Pedro significa em grego, pedra. Ele falou, Pedro, tu és pedra, mas eu sou a rocha. Me prove isso por Bíblia, porque a maioria dos padres católicos, bispos e o Papa vão rejeitar este ensino. Muito simples. Primeiro, Pedro não significa rocha, significa pedra. Segundo, Jesus falou a rocha, e baseado na Bíblia, porque a Bíblia deve ser seu próprio intérprete. Em Deuteronômio 32, Moisés fala a respeito de Deus. Apregoai o nome do Senhor, engrandecei a nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, nele não há injustiça. Justo e reto é. Então, quando Deus falou que sobre esta rocha estabelecerei, ele estava falando de si mesmo, a rocha, o grande Deus. E outra coisa, este erro de interpretação levou Santo Agostinho a dizer que esta pedra era a igreja, inclusive. E por isso que houve o desenvolvimento do pensamento medieval de que a igreja deveria comandar o Estado, união igreja-Estado. Porque se a igreja era a rocha de Daniel capítulo 2, então essa igreja deveria ocupar o mundo inteiro, inclusive suplantando e dirigindo o poder do Estado. Mas não é isso que está sendo falado, porque esta rocha seria lançada sem mãos humanas. O estabelecimento do reino de Deus seria feito pelo próprio Deus, não por mãos humanas. Então esta rocha não pode ser a igreja. E o problema é que essa interpretação de Agostinho atrapalhou até mesmo os protestantes e os primeiros adventistas na sua interpretação do Apocalipse. Porque quando eles viram que ao final de 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado, eles pensaram que seria então a vinda de Jesus para purificar este mundo, porque eles pensavam que o santuário era este mundo, pensamento expresso por Santo Agostinho. Tenhamos muito cuidado. O estudo da Bíblia deve ser utilizado como regra máxima de interpretação, a Bíblia. Não devemos ter outra fonte de interpretação. Quer dizer que é pecado utilizar fontes auxiliares, históricas? Não. Nós mesmos nos utilizamos tanto de visões que Deus deu a Ellen White. Se disséssemos que não precisamos de ajuda externa, então estaríamos em contradição. A questão é, por mais que a gente use qualquer aditivo, a menos que esse aditivo esteja em conformidade com a palavra de Deus, e que a primeira regra de interpretação seja a Bíblia interpretando a si mesma, qualquer outra fonte auxiliar deve ser desprezada. E a fonte auxiliar, infelizmente, agostiniana, não está de acordo com a palavra de Deus. Por isso que ela é deixada de lado nessa interpretação. Até porque ela já causou muito prejuízo. Então, nos dias desses reis, segue Daniel, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. De maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, quando esta estátua estivesse dominando o mundo, e por que é que só então foi destruído toda a estátua? Porque por mais que o império passasse de um para o outro, toda a estrutura religiosa e o pensamento e a ideologia que vem desde Babilônia estão vivos até nós, através de todos os impérios que se seguiram. Babilônia deixou de existir como nação, mas sua ideia seguiu firme pela Pérsia, pela Grécia, por Roma e pelos descendentes dos romanos.
E toda essa ideologia e o poder vigente no mundo só vai ser destruído com a pedra lançada, a rocha, nosso Deus, quando ele vier fazer o estabelecimento do seu reino. Quando vocês acordarem pela manhã ou forem deitar à noite, lembrem-se de olhar no espelho e fazer uma pequena regra mnemônica para que vocês não esqueçam o princípio dessa interpretação, que vai seguir por todos os outros 10 capítulos de Daniel e pelo Apocalipse. Repitam: Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, Roma dividida. Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, Roma dividida. Porque esta sequência nós vamos utilizar até o fim da interpretação profética. Deus abençoe a todos.